O Lula reconheceu hoje que a base governista no Congresso ainda não foi testada e disse que não vai trocar ministros em troca de coalizão. Eleito com a promessa de uma frente ampla, o presidente está perto de completar 100 dias tentando acomodar as diferentes linhas ideológicas que o colocaram de volta ao poder. A reportagem é de Rudá Moreira. Popular. Lula e Alckmin juntos. Lula! Lula! A união improvável era, por si só, a promessa de uma frente ampla, verbalizada ao longo da campanha. Não será um governo do PT, será um governo do povo brasileiro, além do PT, além do PT. 9 partidos embarcaram na promessa. No segundo turno, mais siglas. O PDT de Ciro Gomes e o Cidadania de Roberto Freire. Em Lula, número 13. Com Simone Tebet, do MDB, a Frente Ampla se consolidou. A candidata, crítica de Lula e de Bolsonaro no primeiro turno, subia em carro de som para pedir voto no petista. Quem é o presidente que o Brasil quer? É Lula! A gente não votou numa candidatura e num governo tradicional de esquerda. Votou em oposição a um candidato que ameaçava, inclusive, a continuidade da democracia no país. Mas isso não quer dizer que a sociedade e os eleitores que votaram no presidente Lula sejam eleitores completamente alinhados com a bandeira do partido ao qual o presidente Lula está filiado. Vitória nas eleições, hora de acomodar a coalizão. Mas o que se viu foi uma ampla presença do PT nos principais postos do governo. Os ministérios mais próximos a Lula, ocupados por antigos companheiros da legenda. Aliada do segundo turno de Lula, a senadora Simone Tebet sonhava com uma pasta na área social, vitrine maior das gestões petistas. A sigla, no entanto, deu o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para Wellington Dias, do próprio partido. Tebet aceitou o Ministério do Planejamento. Nesta quinta de manhã, o presidente disse que não vai trocar ministros na busca por coalizões. Não haverá troca de ministro, a não ser que haja uma coisa importante para trocar o ministro. Eu estou muito tranquilo, mas muito tranquilo, com a construção da união que nós fizemos. É muito difícil você pensar num sistema de coalizão política com a quantidade de partidos que nós temos. É muito difícil. E quem esperava uma maior divisão de forças nas estatais pode ter se sentido frustrado. Alexandre Silveira, do PSD, à frente do Ministério de Minas e Energia, não consegue espaço para as nomeações na Petrobras, que tem na presidência o petista Jean Paul Prates. Outra gigante está sob o comando do partido de Lula. Enio Verri assumiu a direção geral de Itaipu em março. O presidente acena e abre espaço para os sindicatos no governo. Comprou briga com a independência do Banco Central e abaixou na canetada o teto dos juros do consignado. Por hora, a gente encontrou uma frente ampla só até a metade do caminho, ou seja, quando o governo começa a desmontar políticas que ele julgava fora do lugar. O problema é o que vai entrar. E aí é que a falta de um diagnóstico comum a essas diferentes correntes ideológicas é que está limitando, na minha leitura, concretizar um governo de frente ampla. Com a imagem de um governo mais petista do que a Frente Ampla esperava, resta saber o tamanho real do apoio que Lula vai conseguir dos partidos de centro no Congresso. O próprio presidente reconhece a dúvida. Nós tivemos um senador eleito presidente com apoio da bancada do PT. Nós tivemos um presidente da Câmara eleito com apoio da bancada do PT. Nós temos uma construção de uma base que votou no presidente da Câmara e no presidente do Senado. E essa base não foi testada ainda em nenhuma votação. Vamos lá para a nossa roda de análise, apresentar nossos convidados hoje aqui. Professora Luciana Veiga, cientista política e professora da Fundação Getúlio Vargas e da Unirio. Muito obrigado por participar conosco hoje aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Caio. Prazer estar aqui com vocês.
Vamos lá, as outras caras mais conhecidas, frequentes aqui todo dia na CNN, Daniel Rittner, nosso diretor editorial em Brasília, Felipe Moura Brasil, já fizemos junto um programa hoje, amanhã faremos os dois também, de novo, né? E Lorival Santana, nosso analista de internacional. Professora, estamos ou não sob um governo de frente ampla? Então, Caio, quando, né, o Lula avisou, naquele segundo turno, né, que se criou aquela expectativa de um governo de frente ampla, inclusive um governo sem conflitos, um governo que ia unir o Brasil, né, havia uma expectativa de uma participação maior, digamos assim, daqueles segmentos que não seriam especificamente do seu partido, do PT. Né? O que a gente vê, assim, em termos, a partir de então, é um governo em que houve uma concentração, né, no Ministério do seu próprio partido, do PT, ou seja, o PT está sobre-representado se a gente considera o número de cadeiras que ele tem no Congresso, né? E a gente pensa em termos da coalizão. Então, esse é um aspecto que primeiro chama atenção, né? Quando você pergunta isso. E que pode ser que tenha alguma dificuldade de colocar a sua agenda se houver uma certa inconsistência, incoerência, uma falta de afinidade entre o programa do partido e o programa da sua base aliada. Né? Então, a gente acredita que passa um pouco por aí uma dificuldade, talvez ele tenha uma dificuldade de governar, né? Pode ser que venha a ter, dado a esse processo de um distanciamento da posição do partido em relação à sua base aliada. Ele diz que a prova vai ser a reforma fiscal, com certeza, né? Vai ser a depender de qual é a proposta que vai vir, né, pelo governo federal, o quanto ela vai estar distante ou não da mediana do Congresso e da própria coligação. Então, esse é um ponto, eu acho que esse é um ponto muito importante, é uma prova que eu não acho que seja só do Congresso, é uma prova também do governo, né, na sua capacidade de trazer essa proposta. Em relação, só gostaria de colocar um ponto em relação a Simone, quando a Simone estava muito indefinida para onde ela iria, que ministério ela iria, né? Se iria pegar a parte da parte mais social, como ela queria, em relação ao Bolsa Família. Naquela ocasião, eu até comentei aqui, e eu comento de novo, eu acho que nesse aspecto, foi melhor a Simone ir para o Ministério do Planejamento do que ir para uma pasta mais social. Por que eu digo isso? Porque no planejamento, na economia, é onde os eleitores dessa frente ampla mais queriam ver aqueles ideais, aquelas propostas da frente ampla, de fato, se fazerem valer. Então, existe ali uma conversa, né, dela, do Haddad, de tentar apresentar, do Alckmin, né, de tentar apresentar uma proposta que seja mais próxima dessa média do Congresso, né, mais próxima dessa frente ampla. E existe, claro, uma resistência dentro do partido do presidente de tentar fazer que talvez ela não seja, tenha componentes tão liberais e que tenham componentes mais à esquerda, mais próximos desse Professora, PT mais raiz. A senhora coloca, sem faço nenhum reparo, essa questão, tanto a questão econômica da frente ampla, mas na minha percepção, e isso eu vou ouvir os amigos, os colegas aqui também do nosso time, quando a gente olha o governo, a gente não vê
a gente não vê, no campo das ideias, a gente vê umas ideias tradicionalmente petistas, sem fazer juízo de valor sobre ela, e quando vê as caras, as bocas, as vozes desse governo são majoritariamente petistas. Haja vista a composição que se deu também dentro do Palácio do Planalto, nós mostramos a matéria, estritamente petista. Alexandre Padilha, Rui Costa, Paulo Pimenta Márcio Macedo. E o Márcio Macedo, todos petistas ali históricos de segunda geração. Então você não vê. E no campo das ideias também, porque a despeito da Simone estar lá no Ministério, tem uma defesa majoritária desse governo e do PT, por exemplo, de rever a privatização, de rever o marco de saneamento e por aí vai. Então, eu vejo que é um governo, muito mais um governo de coalizão clássico do que um governo de frente ampla que acredito que a gente ainda não tem experimentado no Brasil. Mas a gente vai rodar e a gente volta na senhora Daniel Rittner, você aí de Brasília. Vou repetir a pergunta, a gente está num governo de frente ampla? Caio, dando continuidade à reflexão apresentada pela professora, é certo, sim, que vários partidos dessa frente ampla, a dizer PSB, PSD, MDB, de fato, para não dizer aqueles partidos tidos muitas vezes como satélites do próprio PT, né, PSOL, PCdoB, etc., eles ganharam ministérios. Agora, também é certo dizer que eles não fazem parte do núcleo decisório. Para mim, houve alguns episódios em que isso ficou muito claro. Por exemplo, naquele cavalo de batalha da reoneração dos combustíveis. Quem que estava ali no núcleo decisório para saber se os impostos voltavam sobre gasolina e diesel ou se não voltavam? Quem estava ali era Fernando Haddad, do PT, Rui Costa, do PT, Jean Paul Prates, do PT, Alexandre Padilha, do PT, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, entrando no assunto. Um pouco, quase que por obrigação, o ministro de Minas e Energia, que é do PSD. Outra discussão recente, a gente debateu ontem, marco do saneamento e decretos que flexibilizam uma regra bem sucedida, pelo menos na visão do mercado. Todo o processo decisório foi concentrado na Casa Civil, de Rui Costa e de Miriam Belchior, do PT. Os dois ministros que, na minha avaliação, simbolizam mais o que poderia ser uma frente ampla, o que foi vendido como frente ampla, estão, dependendo do grau de avaliação, a gente pode ir para uma leitura mais poliana, mais otimista, estão prudentes, cautelosos, Alckmin e Simone Tebet, ou acanhados demais, numa leitura um pouco mais crítica. Simone foi designada como ministra no dia 29 de dezembro, passou quase um mês montando sua equipe e tem sido um pouco alijada de grandes discussões. Tem uma oportunidade de virar o jogo agora na apresentação do projeto de lei orçamentária de 2024, que vai acontecer em 15 de abril, das diretrizes da LDO. E o Alckmin tem tido, ele sempre comenta com auxiliares que não quer roubar a cena, que o lugar do vice-presidente é mais quieto, ali atuando nos bastidores, sem roubar a cena do presidente. Agora, isso é quase que incompatível com o ministro do Desenvolvimento e da Indústria, que precisa comprar grandes brigas do setor produtivo. Não combina com a função. Então, essa dicotomia vai fazendo com que o PT se fortaleça, inclusive porque as genialidades a que se refere o Lula partiram todas de ministros, teoricamente, da frente ampla, do PSB, no caso das passagens de R$200, do Carlos Lupe, do PDT, com o crédito consignado, agora na briga de Petrobras com o ministro do PSD. Então, tudo isso vai reforçando a presença do PT no núcleo decisório. Bom, Felipe, parece ser quase que estamos formando um consenso, construindo um consenso nesse sentido. Uma frente ampla? Contra a frente ampla no governo. Né? Não contra o governo, mas contra a existência de uma frente ampla. Eu quero a sua leitura também. Olha, o que eu vejo é a distribuição como retribuição a apoio, mas nunca para os ministérios mais decisivos. Esses ficaram nas mãos do PT. As estatais também mais importantes, Petrobras, o Banco, BNDES, também ficam nas mãos do PT. Fora os 4 que eles colocaram agora na Itaipu Binacional, a Engea, que já foi para a mão do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Quer dizer, o PT vai
ali tentando ter o controle de diversas estatais e ainda quer afrouxar a lei para permitir maior aparelhamento político, né? Inclusive para distribuir cargos também, para conseguir maioria parlamentar. Acho que ficou muito claro, no caso da Simone Tebet, eu entendo a alegação da professora e vou me debruçar um pouquinho sobre ela, mas quando a Simone Tebet queria um cargo que lhe desse mais projeção, mais protagonismo, o PT vetou. Porque a assistência social, ali o ministério que acabou ficando com Wellington Dias, né, ex-governador do Piauí, ele dá mais cacife eleitoral para Simone Tebet fora de uma área em que ela já tem alguma influência. E ela acabou ficando com o Ministério do Planejamento. Não é que não é importante, mas é que é menos importante do que o Ministério da Fazenda, que está na mão do Fernando Haddad. Ela pode contribuir para o debate econômico? Evidentemente ela pode. Aí você tem uma margem para fugir das ideias desenvolvimentistas, petistas, porque não é uma área de controle absoluto do governo. Então, ele precisa atender certas demandas do mercado, apesar de toda a demonização que faz, do próprio Banco Central, apesar de toda a demonização. Então, ali, a gente viu todo esse embate dessa ala Gleisi Hoffmann, Luiz Mercadante, com a ala mais pró-mercado, do Roberto Campos Neto, e aí o Haddad tentando fazer algum meio termo que ainda está sob escrutínio e gerando diversas críticas, apesar de as pessoas pensarem assim, olha, pelo menos não foi aquilo que o PT queria. Então, assim, são áreas em que o PT precisa fazer concessões. No resto, o PT tomou todos os cargos que são decisivos, que dão protagonismo. Fora a pasta da saúde, que ficou ali com a Nízia, que era presidente da Fiocruz, porque você tem um contraste que o PT queria fazer em relação ao governo Bolsonaro depois de todo o negacionismo na pandemia. Foi o ponto ali de desgaste em que se quis fazer esse contraste. Então, assim, eu não vejo uma frente ampla, eu vejo o Lula voltando a ser o centralizador que ele sempre foi e não querendo perder de vista o poder do partido. Lorival, você profissionalmente esteve em 80 países, que você já me contou. O que tem de experiência bem-sucedida ou mal-sucedida, ou de tentativas de frente ampla pelo mundo, e de alguma maneira a gente tenta fazer um paralelo com o que aconteceu, o que está acontecendo aqui? Frente ampla é uma expressão em espanhol, só é usada na língua espanhola, frente amplio, né? A mais bem-sucedida foi no Uruguai, 2005 a 2020, né? Agora, é geralmente usado pela esquerda, inclusive muitas vezes se diz frente amplo progressista, por exemplo, né? Então, teve uma candidatura que eu até cobri aquela eleição 2017 no Chile, que não foi bem sucedida. No Peru tem uma frente ampla, na Costa Rica, na República Dominicana, no México, depois daquela eleição de 2006, que também eu cobri, em que o AMLO, López Obrador, contestou o resultado, formou-se uma frente ampla e tal, e todos de esquerda, né? A exceção é a Venezuela. Na Venezuela passou-se a usar a expressão frente amplio depois de sucessivas derrotas da oposição, né? Que eleições fraudadas e com muitos truques ali do chavismo. Então, hoje o centro-direita e a direita venezuelana e centro-esquerda, toda a oposição, a Mesa Democrática passou a ser chamada de Frente Amplio. Agora, você tem uma coisa mais bem sucedida também, que foi muito importante no Chile, que foi a Concertação, né? Que também ia do centro para a esquerda, né? O centro ali, a democracia cristã, quase centro-direita ali, né? Até o Partido Socialista, com mais alguns partidos menores, que governou o Chile do fim da ditadura Pinochet em 1990 até 2010, quando Sebastián Piñera foi eleito, teve um mandato. Quando a Michelle Bachelet foi eleita em 2014 para o seu segundo mandato, aí ela rompeu a Concertação porque ela se aliou ao Partido Comunista, que era mais extremado, não estava na Concertação. Na Europa é menos comum isso, o grande exemplo, obviamente, é a Alemanha, né, de Große Koalition, né, a coalizão grande, que sempre é formada pela CDU, né, o Partido Democrata Cristão, que é de centro-direita, e o Partido Social Democrata, né, o PSD. E aí o último exemplo foi entre 2013 e 2021, sob a Angela Merkel, que tinha o Olaf Scholz que teve no final o Olaf Scholz como, sempre quando ele é o ministro das Finanças, ele é também
o vice-chanceler, ou seja, o vice-primeiro-ministro, né? Olaf Scholz, então, que derrotou depois o candidato da Angela Merkel, né? E a CDU perdeu, saiu do governo e ficou, então, o PSD com o Partido Liberal Democrata, que é um partido empresarial, de empresários, assim como é no Reino Unido, e o Partido Verde, né? Então, mas aí a gente pode considerar que o partido, esse Liberal Democrata, é de centro, quase centro-direita também, mas que se juntou, aí foi uma costura muito bem feita, então, muito programática. Tem uma coisa que eu penso que é importante diferenciar. O que seria um regime de coalizão, que é o que é no Brasil desde sempre, e um regime de frente ampla. Eu penso, particularmente, cobrindo isso aí há 20 anos, que um governo de coalizão, você tem um poder hegemônico dentro da coalizão que dita a agenda. É o que está acontecendo agora, é o que aconteceu nos governos passados, no governo Lula 1, Lula 2, governo Fernando Henrique. Então você tem um Palácio do Planalto ou um poder formulador que dita a agenda e monta uma base aliada. Um governo de frente ampla, e eu não sei se nesses países foram assim, você tem ideias divergentes e aquele partido que seria o hegemônico faz mais concessões, não na distribuição de espaços de poder, mas na flexibilização das ideias originárias daquele poder de comando. Então, temas como revisão de marcos regulatórios, de privatizações ou de reformas já feitas, tendo em vista que neste governo, a frente ampla, há quem pense diferentemente do poder hegemônico ao PT, não seriam muito abordados nem tentados tocar adiante. Não sei se é uma linha mestra. É preciso diferenciar o parlamentarismo do presidencialismo, né? Quer dizer, na Alemanha é parlamentarista, então o que acontece? Tem que haver negociação o tempo inteiro. Primeiro, costurar essa coalizão para formar governo, ter maioria no parlamento para aprovar o governo. E depois há uma negociação constante, porque se essa coalizão se romper, o governo cai, perde maioria, né? É possível governar com a minoria? Na Espanha acontece isso, porque a Espanha tem muita dificuldade de formar a coalizão, né? E então é mais fácil ser um governo de minoria. Tanto o PSOE, o Partido Socialista, quanto o Partido Popular já tiveram governos de minoria, pela absoluta incapacidade de se juntar esses dois partidos por causa da história do Partido Popular, que é franquista e tal, e o Partido Socialista, que é de esquerda. Agora, nos presidencialismos sul-americanos, né, você tem algo mais próximo, eu ia dizer, do que acontece no Brasil, mas existe essa diferença, quer dizer, é a esquerda, geralmente, que forma essa coisa da frente ampla, né, para fazer frente a grupos que têm uma história associada à ditadura, né, assim, e ao capitalismo, à direita e tal. O professor... Só uma pontuação muito rápida. O Lula, desde a década de 90, nesses encontros da esquerda internacional do qual ele participa, ele sempre atribuiu uma frase ao Paulo Freire que fala em juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E ele fez isso na campanha eleitoral, em termos de estratégia de marketing, sem juízo aqui de valor moral, etc., era a estratégia correta para derrotar o Bolsonaro, né? Se o Lula não falasse tanta besteira, talvez derrotasse com uma margem maior, mas aí na competição com o Bolsonaro ele acabou vencendo, dado que o Bolsonaro ficou 4 anos no poder falando isso. O Bolsonaro ele juntou os iguais, né, como eu disse na época, demonizando os diferentes para derrotar a si próprio. Agora, eu concordo com você que o PT exerce um poder hegemônico e você tem uma coalizão que é muito baseada no fisiologismo, né? Você colocou muito bem, ministérios pagadores de emendas em troca de maioria parlamentar. Então a gente vê essa distribuição e algumas pessoas, alguns personagens que estavam ou no ostracismo ou muito espremidos porque foram críticos ao bolsonarismo, que dentro dessa polarização acabaram indo para o lado do Lula. E aí descolaram ali um ministério, mas estão em plano secundário, quem decide é ele. Sim. Professora, sua avaliação, por favor, de tudo que a senhora ouviu aqui. Eu tenho até pergunta, mas eu queria a sua impressão do que a gente rodou aqui. Então, Caio, na verdade, assim, eu acho que você fez uma diferenciação que é importante, né, entre a frente ampla e a questão do presidencialismo, a coalizão do presidencialismo, né? Eu diria assim que, em termos, se nós pegarmos os números
tá? Puramente os números, a gente percebe o seguinte, que até mesmo a coalizão, ela não está correspondendo com um presidencialismo de coalizão que se podia esperar. Porque quando a gente fala do presidencialismo de coalizão, a gente espera que haja uma correspondência entre a distribuição dos ministérios e o número de cadeiras que a gente tem, que os partidos têm no Congresso Nacional da Base Aliada, né? Então, como eu falava na primeira vez, e vocês também ressaltaram, o PT está sobre-representado e você tem partidos subrepresentados, né? Isso vai gerar problemas para o partido. O Lula fez isso em 2006, em 2003, quando chegou no primeiro mandato, e ele teve problema no primeiro mandato com o seu relacionamento com o Congresso, né? Todo mundo se lembra do escândalo do mensalão e tudo mais. Aquilo foi um esgarçamento dessa relação. Então, é claro que hoje, se você olhar os números, havia naquele momento uma distribuição e uma incoerência, uma inconsistência ainda maior do que hoje. Mas, de toda forma, você tem hoje também problemas graves. Você tem problemas graves de falta de correspondência, tá, do tamanho da distribuição de poder no Ministério. Você tem uma base aliada, tá, que tem ali dentro uma incongruência ideológica que é grande, que não é pequena. Isso também dificulta o processo da aprovação. Vocês mencionaram aí vários projetos que vão verificar a própria reforma, que vai verificar se vai passar pelo Congresso ou não. Nada disso me parece que vai passar muito fácil, tá? Se a gente considerar esses problemas da coalizão. E uma outra questão que também a gente tem que levar em consideração, que também tem problema, sem falar em frente ampla, estamos falando apenas em coalizão de governo, tá? Em relação à base aliada, né? A própria base aliada também está distante nas suas preferências da média do Congresso. Então, você tem aí vários componentes que, em geral, a gente considera quando a gente vai pensar na relação do Legislativo com o Executivo, que mostram uma certa dificuldade do presidente vir aprovar o seu programa de governo. Não é à toa que hoje ele diz que ele não vai mexer na composição do Ministério para garantir a governabilidade. Por quê? Possivelmente porque se vê que claramente não está distribuído da maneira que se esperaria. E quando eu digo se esperaria, eu estou pensando o quê? Eu estou pensando, olha a composição do presidencialismo de coalizão, por exemplo, do governo Fernando Henrique Cardoso, para pegar 2 mandatos que foram estáveis nessa relação. Então, eu ficaria com um comentário apenas na questão da coalizão, que a gente já percebe uma centralização excessiva. Tá bem. Professora Luciana Veiga, muito obrigado, viu? Cientista política, professora da Unirio e da AGV. Me despeço da senhora e do Lorival também. Muito obrigado, viu?